Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à 8ª edição da reunião anual de iniciação científica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu sou Isabelle da Costa Ângelo, professora no Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública do Instituto de Veterinária aqui da instituição. E também sou uma das coordenadoras da grande área Ciências Agrárias, juntamente com os professores Murilo e Irene. Olá, eu sou Murilo Machado de Barros, professor do Departamento de Engenharia do Instituto de Tecnologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também um dos coordenadores da área de Ciências Agrárias. Olá, meu nome é Irene, também sou coordenadora da área de Ciências Agrárias, sou professora do Departamento de Microbiologia e Imunologia Veterinária do Instituto de Veterinária da Rural. Hoje, nós teremos a sessão de apresentações orais da grande área Ciências Agrárias. Cada sessão terá duração de 1 hora, com videopôsteres de 3 minutos cada. A lista de apresentação desses vídeos está disponível no site do evento e aqui também na descrição do vídeo. O autor, apresentador e seu orientador precisam estar presentes na sessão na sua respectiva apresentação, porque os avaliadores presentes farão a avaliação pelo chat após a apresentação de cada vídeo pôster. O nome dos avaliadores que estarão conosco nessa sessão também está disponível na descrição do vídeo. Aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos os avaliadores, tanto pela avaliação dos resumos e agora pela participação na avaliação dos vídeos pôsteres. Muito obrigado por sua contribuição. E dentre os presentes, quem quiser fazer perguntas para os autores, também fiquem à vontade para deixar as suas questões no chat, que com certeza eles irão responder. Outra informação importante, para os autores, é importante que vocês respondam às perguntas dos avaliadores. Lembrem-se que os melhores trabalhos serão premiados no final do evento, e um dos requisitos dessa avaliação é a participação de vocês aqui junto aos avaliadores. Ótimo evento a todos! Bom evento para todos, pessoal. Ótimo evento, pessoal. Boa tarde, meu nome é Lúcio Dorme, sou estudante de Engenharia Química da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E nesse estudo, nós resolvemos analisar os efeitos da temperatura de secagem nas propriedades funcionais da batata doce roxa de polpa roxa. A batata doce de polpa roxa é um alimento totalmente disseminado em todo o território brasileiro. E esse alimento é um alimento rico em compostos fenólicos, como antocianinas, e também possui propriedades hipoglicêmicas. As antocianinas presentes na batata doce de polpa roxa são pigmentos solúveis que dão cor a frutas e hortaliças, dá uma coloração vermelha até um roxo. E esse pigmento, a antocianina, ela possui propriedades antioxidantes, capazes de inibir ou retardar lesões causadas por radicais livres. Vou falar parte aqui do processo de preparação dessa batata roxa. Primeiro, houve a lavagem e a sanitização dela. A sanitização foi feita com uma solução de hipoclorítico 200 partes por milhão. Depois ela foi fatiada em tamanho e espessura padrão, com um disco fatiador de 3 mm. Depois elas foram secas em um desidratador, nas temperaturas de 40, 50 e 60 graus. E depois elas foram moídas. Após os movimentos, foram todas armazenadas hermeticamente em um vidro com proteção à luz. Depois disso, foram realizadas pesagens repetitivas de forma contínua até que atingisse peso constante. A partir desses dados experimentais, foi possível montar um gráfico com a curva de secagem até peso constante, onde a elaboração da curva de secagem desse gráfico é dada pela fórmula y igual a xbs menos xe sobre xbs inicial menos xe. Os dados presentes no gráfico do slide passado foram ajustados em 4 modelos matemáticos que são frequentemente utilizados para representar a cinética de produtos agrícolas. Esses modelos são o modelo TIFIC, o modelo de Anderson e Papes, o modelo T-Page e o modelo T-Page. O modelo mais adequado para a cinética da batata doce roxa de polpa roxa é o modelo T-Page, pois ele apresentou um coeficiente de determinação superior a 99,9% em todas as temperaturas. Depois veio o modelo de Anderson, Page e, por fim, o modelo de Fick.
Após a análise da farinha de batata doce de polpa roxa, foi possível analisar que a farinha que foi seca a 40 graus foi a que teve o maior rendimento de compostos fenólicos, enquanto a farinha seca a 50 graus apresentou o maior rendimento da análise de radicais livres, o DDPH, e também apresentou o maior rendimento das antocianinas totais e monoméricas. Muito obrigado, o e-mail para contato está aí embaixo. Olá, vou iniciar a explicação sobre o efeito protetor da pimenta biquinho frente à oxidação lipídica em almôndegas de sardinhas. A fim de evitar a oxidação lipídica, foi utilizado antioxidantes naturais. O antioxidante natural utilizado foi a capsaicin, que é a pimenta biquinho, devido ao seu alto valor nutricional, compostos bioativos e por não possuir pungência. As sardinhas foram utilizadas devido ao alto valor nutricional, ácidos graxos saturados de série ômega 3 e pelo baixo valor nutricional. Para isso, foi utilizada a pimenta biquinho em forma de farinha, formuladas em almôndegas, peixe em formato de almôndegas, e para isso foram realizadas análises tanto de congelamento, por um tempo de estocagem diferente, e análises para o tratamento tipo air fryer, com almôndega sem e com pimenta biquinho. Para isso foram realizadas análises de umidade, lipídios e ácidos graxos. Com isso, a umidade foi observado que sem a adição de pimenta biquinho houve uma perda de 24,67%. Para lipídios, houve uma redução de 21,13%. Para ácidos graxos, sem a pimenta biquinho também, esses ácidos graxos foram o que foram encontrados normalmente. Após os 60 dias, houve também, de estocagem, houve uma redução de ácidos graxos sem a adição de pimenta. Porém, com a adição de antioxidante, foi possível observar uma perda desse tratamento de reduções de ácidos graxos. Com isso, é possível observar na figura 1 que houve degradação de ácidos graxos sem a presença de pimenta biquinho. Porém, nessa imagem aqui, é possível observar que com a pimenta biquinho houve uma menor degradação. Visto isso, com o tratamento air fryer, houve a degradação de ácido graxo, mas com a adição de pimenta biquinho, foi observado uma menor degradação. Com isso, o armazenamento sob temperatura de congelamento e pelo tratamento air fryer acarretaram em perdas de ácidos graxos de reconhecida relevância para a saúde. E a adição de pimenta biquinho provou ser eficiente para a degradação de ácidos graxos. Referências bibliográficas. Olá a todos, eu sou a Laura e eu vou apresentar o projeto Estabilidade e Biossensibilidade de Antocianinas de pétalas de cunhã em Sistema Modelo de Isotônico. Primeiramente, então, falando sobre a cunhã, ela é uma leguminosa originária da Ásia tropical. Suas flores podem ser encontradas nas cores azul e branca. Nesse projeto, a gente estudou a cor azul. Ela tem potencial como corante e também como antioxidante devido às antocianinas presentes nas suas pétalas. O pH é o fator mais importante no que diz respeito à estabilidade das moléculas de antocianina e, consequentemente, da sua coloração. Nós aplicamos, então, o corante à bebida isotônica, que são bebidas desenvolvidas para repor os sais minerais perdidos pelo corpo humano durante a prática de atividades esportivas. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar a estabilidade em diferentes temperaturas dos compostos bioativos antocianina e ácido ascórbico do corante natural proveniente das pétalas de cunhã aplicado em isotônico. Já nas análises de estabilidade do ácido ascórbico e das antocianinas monoméricas, nós observamos que o isotônico tratado a 80 graus foi o que apresentou maior degradação das moléculas, com uma degradação de 78% da vitamina C e 45% das antocianinas monoméricas ao final de 195 minutos.
Então, na análise de bioacessibilidade, a gente simulou a digestão in vitro em 3 etapas, oral, gástrico e intestinal, sendo a diferença entre elas as enzimas e o pH, sendo o pH da fase oral 7, da fase gástrica 2 e da fase intestinal 7, totalizando um tempo de 240 minutos. A bioacessibilidade, ela indica o quanto do composto vai estar disponível quando ele chega no intestino para ser absorvido, de fato, pelo corpo. Para o ácido ascórbico, então, a gente observou que o isotônico tratado a 80 graus foi o que se mostrou com menor bioacessibilidade, sendo de apenas 31%, enquanto que para o isotônico a 60 graus nós tivemos uma bioacessibilidade de 61% da molécula. Para as antocianinas monoméricas, nós observamos um maior padrão entre as fases. Da fase oral para a fase gástrica, nós temos uma queda muito brusca do pH de 7 para 2, o que justifica, pois a molécula das antocianinas, elas são bastante instáveis ao pH. Então, nós observamos uma queda de quase 20% da fase oral para a fase gástrica, se mantendo estável na fase gástrica e caindo novamente para a fase intestinal. Então, finalizando, né, em 240 minutos, uma bioacessibilidade e no isotônico tratado a 80 graus de 41%, enquanto que para o isotônico tratado a 60 graus, uma bioacessibilidade de 55% do composto. A conclusão desse projeto, então, foi que as flores de cunhã, elas têm uma boa pigmentação, elas têm um grande potencial como corante e também um potencial funcional como antioxidante, e existe uma demanda da sociedade por uma alimentação mais natural. Consequentemente, o interesse industrial e comercial de se estudar mais sobre esse corante, se desenvolver para que se possa ser aplicado em escala industrial. Olá, meu nome é Denise e hoje eu vou estar apresentando o trabalho Biorremediação e Valorização de Efluentes da bovinocultura em fotobioreatores horizontais cultivados com a microalga Spirulina platensis. Bom, eu sou uma das autoras, né? O outro autor, o doutor Henrique Vieira de Mendonça. A biorremediação através das microalgas é um importante método de tratamento de efluentes. O experimento realizado tem o objetivo de tratar a água residuária coletada na vendinha agroecológica localizada em Seropédica. Inicialmente, o efluente passou por tratamento primário com a reator UASE. Posteriormente, foi aplicado ozônio nessa água residuária como teste para tratamento secundário. No entanto, a eficiência de remoção foi elevada. Assim, não foi a melhor opção como tratamento secundário para o posterior cultivo de microalgas, já que não teria nutrientes suficientes para a microalga crescer. Na imagem, está exposto 2 fotobioreatores utilizados, um sem controle de temperatura, o R1, e o outro com controle de temperatura, R2. Esse controle de temperatura foi de 35 graus Celsius, que é a temperatura ideal para o crescimento da espirulina. E o substrato é o efluente anaerobiamente digerido. Explicando melhor o desenho, né, aqui estão as bombas de ar para então propor uma mistura do substrato e não ocorrer sobreposição das algas e assim manter uma iluminação mais efetiva através dessa lâmpada. E aqui está o termostato, né, para o controle de temperatura no reator 2. Foram alcançadas eficientes remoções de nutrientes no efluente tratado, como mostra nessa tabela. Com os dados da tabela, é perceptível que no reator 2, as remoções foram mais elevadas. Portanto, o controle de temperatura no fotobioreator é uma condição a ser considerada. Além disso, foi realizada análise com a biomassa gerada no cultivo da espirulina, e os resultados estão expostos nesse gráfico, sendo que a proteína chegou a quase 50%, carboidrato entre 20% e 30% e o lipídio quase 20%. Bom, esse processo mediado por microalgas pode ser considerado promissor para a biorremediação e valorização da água residuária de bovinocultura. Bom, espero que tenha ficado claro e agradeço a atenção de todos. Aqui estão as referências. Olá, me chamo Thiago Altamir e sou graduando do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E vou apresentar meu projeto de iniciação científica que foi desenvolvido com o auxílio do GEPAS, que é o Grupo de Pesquisa Água e Solo em Sistemas Agrícolas, e foi fomentado pelo CNPq. E este projeto se trata de um desenvolvimento de um coletor automático de enxurrada para estudos de erosão hídrica com chuva simulada.
Sabemos que a erosão hídrica é uma das principais causas da degradação dos solos e que os simuladores de chuva são equipamentos importantes para melhor compreendermos e avaliarmos seus efeitos. Então, temos que os dados obtidos a partir desses equipamentos são fundamentais para estimarmos a perda de solo e água, a taxa de filtração de água no solo em diferentes cenários e sistema de produção agrícola. Então, o objetivo deste projeto foi desenvolver um sistema de coleta instantâneo de dados que possibilite o registro dos valores de enxurrada e perda de sedimento de forma automática, uma vez que atualmente é feito de forma manual. Aqui nós temos que o coletor desenvolvido no projeto é composto de 2 sensores posicionados em uma estrutura de PVC, que mensura tanto o volume quanto a quantidade de sedimentos presentes na enxurrada. E para computar os dados e controlar a lógica do sistema, foi utilizado o microcontrolador e alguns componentes, como o display LCD para aferição dos dados em tempo real e também um módulo de cartão microSD, responsável por armazenar os dados coletados durante a simulação. Já para o controle da entrada e saída do volume escoado no coletor, foram utilizados módulos relés e 2 válvulas solenoides. Ao lado nós temos as imagens da vista externa e interna do coletor. A funcionalidade dos sensores foram testadas por meio de calibração e da incerteza tipo A. O sensor de pressão foi avaliado com volumes de água variando de 50 a 1.200 ml. Já para avaliar a turbidez, o solo foi peneirado e diluído em volume de 70 ml com as seguintes amostras com considerações apresentadas aí no texto. Para o sensor de pressão, os resultados indicaram ajuste linear com R² igual a 0,99. E para o sensor de turbidez foi ajustado o modelo polinomial de grau 2 com R² igual a 0,989. Ao lado nós temos os gráficos de calibração do sensor de pressão e turbidez respectivamente. Por fim, podemos concluir que ainda que o protótipo não tenha sido avaliado em campo, ele se mostra promissor em seus testes realizados em laboratório, e que quando em campo, o coletor automático irá realizar a coleta e a avaliação tanto da enxurrada quanto da perda de sedimentos em teste com chuva simulada de forma satisfatória. Aqui estão as referências que foram utilizadas para o estudo e elaboração deste projeto. No mais, é isso. Muito obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Maria Clara Tenório, eu sou estudante de Engenharia Agrícola e Ambiental da Rural e vou apresentar hoje um pouco sobre o projeto de estimativa de teor de óleo de frutos da macaúba a partir de um sistema de visão artificial. Bom, a cultura da macaúba, ela se mostra extremamente promissora e contribui de forma sustentável para o setor agroenergético brasileiro, principalmente pela sua alta disponibilidade de teor de óleo. Além disso, essa cultura ela se caracteriza pela adaptabilidade em diversos biomas e também rusticidade, o que a faz ser uma cultura de uma fácil produção. Mas a sua colheita ainda é feita de forma manual. Então, buscou-se o desenvolvimento de equipamentos portáteis e de baixo custo que utilizam as informações na região espectral do visível e também do infravermelho próximo para avaliar a qualidade dos frutos. E assim, tem-se o objetivo do projeto, que é estimar o teor de óleo dos frutos da macaúba a partir do processamento das imagens obtidas na região do espectro visível, RGB, e também do infravermelho próximo. Para realizar esse trabalho, foram coletados 90 frutos de macaúba e divididos também em 3 estádios de maturação. Esses 90 frutos eles tiveram a captura das imagens tanto em RGB quanto no infravermelho próximo e depois passados por um processo de binarização e segmentação. A partir disso, conseguimos calcular os índices espectrais e fazer a análise das componentes principais para fazer a aplicação do modelo de regressão das componentes principais. Assim, conseguiu-se fazer a análise da significância dos coeficientes dos modelos e também a validação dos mesmos. Bom, e como resultado, observado na tabela 1, o estudo mostrou ultrapassar os 80% da porcentagem explicativa exigida na teoria, atingindo 91,57% com somente 2 componentes principais. A partir disso, foi elaborada a tabela 2 com essas 2 componentes principais e calculados os coeficientes, que foram utilizados para gerar o modelo de estimativa do teor de óleo, vista na equação à direita. Bom, e para demonstrar a eficácia da estimativa do teor de óleo desse modelo, observamos a tabela 3, que mostra um alto desempenho do modelo pelo R² de validação ser extremamente próximo a 1, chegando a 0,91. E assim, para finalizar essa apresentação, temos algumas vantagens do projeto. Dentre elas, temos a melhor eficácia quando aliada a sistemas já existentes, o ganho de tempo, o aumento da produtividade, o barateamento dos custos de produção e, principalmente, ele evita a danificação do fruto.
Fica meus agradecimentos à faculdade, à CAPES e também ao CNPq. Obrigada pela oportunidade. Meu nome é Bianca Siqueira Celeri e eu venho apresentar o projeto Produtividade da Água em Mudas de Jacarandá da Bahia, da Alberja Nigra, produzidas com acionamento automático da irrigação e níveis de sombreamento. A crescente demanda de produção de espécies arbóreas nativas, principalmente para programas de recuperação de áreas degradadas, reflorestamento e manutenção de biomas, traz à tona a preocupação quanto à determinação das necessidades hídricas e de luminosidade, que são fatores que interferem na otimização dos custos e do tempo de produção em viveiros florestais. Prezando por alcançar maior aproveitamento e uso racional da água no sistema de irrigação da produção de mudas florestais, o objetivo do presente trabalho foi determinar a necessidade hídrica e a produtividade da água em mudas da Alberja Nigra cultivadas em 4 níveis de sombreamento. O trabalho foi desenvolvido em área experimental do Departamento de Engenharia da Rural no período de julho a dezembro de 2019. As sementes das espécies foram germinadas em caixa-areia e, após cerca de 20 dias, elas foram selecionadas e transplantadas para tubetes de 280 centímetros cúbicos, instalados em bandejas plásticas e acondicionados sobre bancadas metálicas. Cada parcela experimental foi composta por 8 mudas por bandeja, totalizando 128 tubetes preenchidos com biosólido puro proveniente de lodo de esgoto. As bancadas foram revestidas por material do tipo sombrite, constituindo os tratamentos 0%, que seria pleno sol, 37, 58 e 92% de atenuação de luminância. Foi também instalado o sistema de irrigação por gotejamento, contendo um gotejador por tubete, de vazão nominal 1,2 litros por hora. O manejo também foi realizado com o acionador automático de irrigação. Algumas imagens que demonstram a montagem de experimento. Esse acionamento da irrigação foi monitorado por meio de sistema eletrônico, que era capaz de armazenar o momento e tempo de irrigação em cada tratamento, sendo a produtividade da água de irrigação calculada através da massa seca da parte aérea, massa seca de raiz e massa seca total, dividido pelo volume da água aplicado pela irrigação. Esses tratamentos foram submetidos à análise de variância e comparados entre si através do TST com 5% de significância. Esses resultados foram submetidos à análise de regressão utilizando software R. Na tabela, a gente pode ver alguns resultados para cada tratamento, contendo os parâmetros de acionamento, tempo médio de acionamento por minuto e volume total médio em litros por planta. Maiores valores de massa seca de raiz e massa seca de parte aérea foram obtidos, respectivamente, para 37% e 58% de sombreamento, enquanto os valores de produtividade da água variaram de 0,287 a pleno sol até 1,553 gramas por litro, no caso de 37% de sombreamento, utilizando, respectivamente, massa seca de parte aérea e massa seca total, permitindo concluir que a busca pelo aumento da produtividade da água em viveiros florestais deve ser estimulada e pode ser alcançada com a adoção do manejo automático da irrigação e nível de sombreamento adequado, contribuindo também para a produção de mudas de qualidade e, ao mesmo tempo, economia de água. Muito obrigada. Olá, eu me chamo Thaisa e eu vou apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento e Avaliação de Sensores Capacitivos para a Determinação do Perfil Radial de Distribuição de Água de Espessores Rotativos. Bom, na agricultura, a obtenção de sistemas de irrigação cada vez mais eficientes é muito importante, e uma das formas de avaliar a eficiência de um sistema de irrigação é pelo ensaio da uniformidade de aplicação. No entanto, esses ensaios demandam recurso, técnica e tempo. Ao empregar ferramentas de automação, se faz possível a caracterização de uma maior quantidade de ensaios em uma mesma infraestrutura de laboratório. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento e avaliação de sensores capacitivos para a leitura da lâmina precipitada em ensaios para a determinação do perfil radial de espessores rotativos. Para isso, inicialmente foi construído um coletor composto de tubo PVC e a ele foi acoplado um sensor de medição de nível. O modelo de sensor desenvolvido é constituído de uma placa de fenolite dupla face, sendo uma das faces revestida por resina isolante e a outra face o cobre exposto. Os sensores capacitivos, eles são conectados em placa de circuito eletrônico que converte a capacitância em sinal analógico. Para a avaliação dos sensores capacitivos desenvolvidos, foram conduzidos ensaios de calibração com 3 repetições, onde se adicionou água aos poucos no coletor até um volume total de 45 cm3, relacionando esse volume com a leitura do sensor. A partir desta relação, foi elaborada a curva de calibração dele. Depois, foram realizados ensaios para avaliação da incerteza de medição na determinação do volume de água nos coletores. Este ensaio consiste na leitura do sensor por meio da sua curva de calibração, inicialmente com o coletor vazio, no seu nível 0, e em seguida com a leitura de volumes conhecidos. Os volumes utilizados foram de 10, 25 e 40 cm3. Bom, aqui está a curva de calibração do sensor, e nela podemos observar que o coeficiente de determinação apresentou um valor bem próximo de 1, o que demonstra que o sensor apresentou uma boa relação entre o volume de água e o sinal analógico gerado pelo circuito.
Aqui estão os resultados dos ensaios para determinação da incerteza de medição. E neste ensaio também foi observada uma boa relação entre o volume médio calculado e o volume inserido no coletor para os 3 volumes testados. Aqui estão apresentados os valores da incerteza padrão tipo A, e podemos observar que o volume que apresentou uma menor incerteza relativa foi o de 40 cm3, que obteve uma incerteza de 0,39%. Diante dos resultados, conclui-se que o sensor desenvolvido obteve uma boa relação entre o volume de água e o sinal analógico, e além disso ele apresentou baixa dispersão dos dados. Dessa forma, o sensor ele pode ser utilizado para a obtenção de lâminas d'água nos ensaios para determinação do perfil radial de espessores rotativos. Deixo aqui as principais referências do trabalho e os agradecimentos. Olá, meu nome é Thaís Monteiro e sou orientada do Murilo Machado e vou apresentar sobre o estudo da variabilidade espacial da matéria orgânica do solo na cultura da banana princesa. A bananeira princesa, como toda bananeira, é altamente eficiente na produção de fitomassa, entretanto necessita de nutrientes em abundância. Sendo assim, para que a banana tenha viabilidade econômica, deve-se buscar o aumento da produtividade. E a matéria orgânica é um dos critérios mais importantes para essa análise, pois ela permite a liberação gradativa dos nutrientes, contribuindo com a fertilidade e estruturação do solo. Dessa forma, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial da matéria orgânica do solo no cultivo da banana princesa. O estudo foi realizado no setor de horticultura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, numa área de produção orgânica de 1.753,33 metros quadrados. Foram coletados 60 pontos de amostra do solo nas profundidades de 0 até 0,05 metros, de 0,05 até 0,10 metros e 0,10 a 0,20 metros. Para análise descritiva e geoestatística, os resultados foram inseridos no software R para gerar os semivariogramas e seu modelo foi ajustado ao método da máxima verossimilhança. A crigagem ordinária foi realizada através do software ArcGIS, gerando mapas de variabilidade espacial da matéria orgânica do solo nas diferentes profundidades. Na tabela 1 estão inseridos os dados da análise descritiva e pode-se observar que nas 3 camadas avaliadas, os valores de média e mediano estão próximos entre si e os valores da simetria ou curtose estão próximos de 0. A partir do método da máxima verossimilhança, foram obtidos para as 2 primeiras camadas um grau de dependência espacial considerado forte e alcances inferiores a 10 metros, representando afirmar que a contribuição do semivariograma foi mais significativa que o efeito pepita. Na profundidade de 0,10 a 0,20 metros, obteve-se um alcance de 25,3 metros e um grau de dependência moderado, tendo interferência direta sobre o valor do efeito pepita e o patamar. A partir dos dados da tabela 2, foram gerados os mapas de variabilidade espacial da matéria orgânica do solo nas diferentes profundidades. E, nas 2 primeiras camadas, houve uma forte dependência espacial entre as amostras, enquanto que na profundidade de 0,10 a 0,20 metros, a GDE foi considerado moderado. Logo, a partir desse estudo, foi possível determinar as áreas específicas nas quais permitirão melhores intervenções em campo, diminuindo custos de insumo, degradação ambiental e aumento da produtividade. Aqui estão as referências e muito obrigada. Prezados participantes da RAIC 2020, meu nome é Igor Santos de Melo, fui orientado pelos professores Marinaldo Ferreira Pinto e Conan Ayá de Salvador. O código do projeto cadastrado no CIGAR é o PVT 1017-2019 e o trabalho a ser apresentado intitula-se Sensor Capacitivo para Instrumentação de Ensaio de Determinação da Condutividade Hidráulica do Solo Saturado em Loco. A condutividade hidráulica do solo saturado trata-se de uma propriedade físico-hídrica de extrema relevância ao estudo do movimento da água no solo. A metodologia de campo convencionalmente aplicada, Auger-Roll, pode apresentar problemas por conta de possíveis erros operacionais. Com os avanços da eletrônica, falhas humanas podem ser evitadas ou ao menos mitigadas na aplicação da metodologia. Portanto, o presente trabalho teve o objetivo de desenvolver um sensor com princípio de medição capacitiva capaz de mensurar de forma contínua a variação do nível do lençol freático em ensaio de campo de determinação da condutividade hidráulica do solo saturado, utilizando materiais facilmente disponíveis no mercado. Para a construção dos sensores, foi utilizado tubos de PVC, condutores, placas de alumínio, tubos cilíndricos de borracha e fios de cobre.
foram construídos 2 sensores. O sensor 1 possui 32 milímetros de diâmetro e um corte longitudinal de 1 centímetro do perímetro do tubo. O sensor 2 possui 25 milímetros de diâmetro e um corte longitudinal de 0,5 centímetros do tubo. Para avaliação e calibração, foi construída essa bancada aqui ao lado, na imagem mais à direita, com frasco de Mariotti, válvula de 3 vias, cap, tubo de PVC, mangueiras para aferição do nível da água dentro do reservatório, abastecimento e drenagem. Na figura 1A, nós temos aqui no eixo Y a capacitância em picofarad, no eixo X a carga hidráulica em cm/ca, e nós temos aqui o sensor 1 em azul e o sensor 2 em laranja, e como resultado temos que o sensor 1 apresentou maior sensibilidade na leitura dos dados. Na figura 1B, nós temos a calibração do sensor 1 com carga hidráulica em cm/ca no eixo Y e capacitância em picofarad no eixo X. Como resultado, temos que o coeficiente de determinação da equação ficou próximo da unidade. Na figura 2A e 2B, nós temos capacitância em picofarad no eixo Y e tempo em segundos no eixo X, onde no ensaio da figura 2A nós temos a estabilidade do sinal de resposta do sensor capacitivo para leitura contínua em diferentes taxas de ascensão e para a figura 2B para leitura discreta. Como resultado, temos que os valores de leitura do sensor oscilaram mais ao final do mesmo. Como conclusão, temos que o sensor 1 apresentou uma maior amplitude em sua leitura e, portanto, foi o modelo selecionado. E apresentou também estabilidade do sinal de resposta aceitável para o fim proposto e o sensor desenvolvido tem potencial para uso em condição de campo. Os autores agradecem ao CNPq e à UFRRJ. Obrigado. Eu me chamo Beatriz Rodrigues Monteiro Couto e eu vou apresentar o trabalho intitulado de Produção de mudas de jacarandá da Bahia, utilizando substrato com biossólido de diferentes níveis de sombreamento. A produção de mudas de espécies florestais é uma etapa determinante na regeneração de áreas degradadas, sobretudo no Brasil, que apresenta milhões de hectares nessas condições, e principalmente na Mata Atlântica, que é o bioma mais alterado do país, com apenas 12,5% da sua cobertura original. E dentre as espécies desse bioma, a Dalbergia nigra se destaca pelo seu potencial ecológico e econômico. Para o processo de restauração, são necessárias mudas de qualidade. Então, identificar a quantidade ideal de água e de radiação solar pode colaborar para a otimização dos custos de produção, garantindo assim maior alcance das ações de recomposição florestal. Então, o objetivo do trabalho foi avaliar o desenvolvimento e a necessidade hídrica na produção de mudas de Dalbergia nigra em diferentes níveis de sombreamento. O estudo foi desenvolvido em área experimental da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no período de julho a dezembro de 2019. Para isso, sementes coletadas no município de Seropédica foram semeadas em tubetes de 280 metros cúbicos, que foi preenchido com biossólido proveniente das estações de tratamento de esgoto da SEDAI. Foi utilizado o sistema de irrigação por gotejamento, com emissores com vazão nominal de 1,2 litros por hora, e o manejo foi realizado com acionador automático para irrigação. O delineamento experimental foi de blocos casualizados com 4 tratamentos, que eram os níveis de sombreamento, sendo C1 0%, C2 37%, C3 58% e C4 92% de sombreamento, com 4 repetições. Os parâmetros avaliados foram altura, área foliar, biomassa, diâmetro do coleto e índice de qualidade de Dixon. Os tratamentos foram submetidos à análise de variância e comparados entre si por meio de teste T com 5% de significância. Com exceção do tratamento a pleno sol, para a altura, as mudas elas apresentaram uma variação crescente para altura e diâmetro ao longo do tempo após a emergência, seguindo uma tendência polinomial de segundo grau. Então, os níveis de sombreamento eles influenciaram no desenvolvimento da planta, que apresentaram maior crescimento na faixa de 37% e de 58% de sombreamento, indicando uma adaptação diferenciada da planta à variação de luminosidade. O índice de qualidade de Dixon ele confirma essas informações anteriores e aponta para o sombreamento em torno de 37% como sendo o mais recomendado para a espécie.
Bom dia a todos, eu me chamo Maria Eduarda Odizio Ribeiro e hoje eu vim apresentar o trabalho cujo tema é a qualidade do coffee Canefra Pierre Extrafone submetido à secagem solar em terreiros. Bom, fazendo uma breve introdução, nós temos o café que se originou na Etiópia e mais tarde chegou na Europa, conquistando e agradando o paladar de todos, se espalhando pelo mundo. A massa de grãos produzida no Brasil se divide basicamente em café conilon e arábica, e o método de secagem são secagem em terreiros, secadores mecânicos e secadores híbridos. O objetivo do trabalho foi avaliar a qualidade do café conilon submetido à secagem solar e convencional. Como podemos observar na imagem, foi realizado o processamento e a secagem do café, cujo no final obtivemos o café natural e o café cereja despolpado. E a próxima etapa foi a de secagem. Na secagem, nós tivemos a secagem do secador híbrido solar elétrico, fornecido pelo grupo Gerar, no IT. A secagem também foi realizada em terreiros de chão e terreiros suspensos. Bom, ao fim, obtivemos o resultado que a secagem dos lotes do secador híbrido solar elétrico foi realizada em 6 dias, enquanto o terreiro de chão e o terreiro suspenso ocorreu durante 12 dias, cujo condições do ar ambiente em temperatura média de 26,6 graus e umidade relativa de 68,4%. Ao final do processo de secagem, o café conilon reduziu seu teor de água para 9%, com variação de mais ou menos 1. Na tabela 1, podemos observar os parâmetros físico-químicos que foram analisados no experimento. O teor de água do café natural se encontra maior, isso em decorrência ao café natural possuir a casca e o pergaminho que podem ter influenciado no equilíbrio hidroscópico do grão. A massa específica também foi maior no café natural, devido à relação massa e volume, a possuir a casca. No café natural pode ter sido uma influência para ser um valor maior. O valor do pH, como podemos observar na tabela, condutividade elétrica, mesmo café despolpado sendo maior, soro de solúveis totais, café natural que se encontra maior e acidez total titulável, nós obtivemos valores que estão dentro do aceitável, de acordo com as literaturas, dentro do permitido. Bom, concluímos que o secador híbrido solar elétrico ele pode ser uma alternativa ao sistema de secagem em terreiros, principalmente em pequenos produtores e também para cafés gourmets, por ele operar em situações de tempo nublado e também em alta umidade, e que a composição físico-química do café natural e despolpado apresentou variações nos diferentes tipos de secagem.